tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje não é o time oficial ainda. Ah, nunca! Nunca serão! O Hernani botou um atestado hoje. A gente já voltou de férias. Queria dizer para vocês que as férias foram maravilhosas. Mas hoje o Hernani não pôde vir, então continuamos aqui com a Yasmin Recebe. Eu vou viajar em agosto, então vão ter 2 semanas que eles vão ser obrigados. Vamos ver se eles vão aparecer ou se vai vir a Clara. Não, nós viremos. Mas olha, para o programa ficar bom, quem não pode faltar mesmo são vocês. Então, telefone fixo 33861400, 33861400. WhatsApp aqui da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, 984867633. Você pode, na verdade deve, entrar lá no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, dar o seu like, entrar lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curtir e compartilhar. E colocar o seu comentário lá que a gente vai conseguir interagir aqui, não é isso, Yasmin? Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre trabalho. Olha que coisa! Viu? Isso que eu vim fazer, vim trabalhar, né? Tá todo mundo me perguntando assim, porque eu não voltei pro escritório ainda, né? E aí, quando é que essas férias acabam? Eu falei, gente, eu acho que eu vou emendar as férias na aposentadoria. O que vocês acham? Mas aí não deixaram não, sabe? Então, tô me obrigando a voltar. Hoje é sobre trabalho. Hoje é sobre trabalho. Então, vamos lá. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. A cura junto ao tanque de Bethesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Bethesda. Eu não sei falar aramaico, gente. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado, de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai e igualando-se a Deus. E aí, Yasmin, sou eu? Eu já sei fazer esse programa? Você que sabe, se quiser falar, senão eu falo. Vamos lá, pessoal. Essa passagem ela é muito interessante porque ela fala sobre várias coisas, né? Se a gente levar mais para o que Emmanuel tá exigindo dessa passagem, a gente vai focar mais no trabalho e na mensagem de Jesus falando que Deus trabalha e Ele continua trabalhando. Por que isso é importante para a gente? Porque eu acho que a gente deveria atentar a esse fato. Embora seja uma passagem muito rica e a gente podia ficar aqui discutindo os pontos como a cura, como o fato, né, dos judeus não poderem promover nem cura aos sábados, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, essa passagem de
de Jesus explicando como funciona a dinâmica do Criador conosco e da importância do trabalho. Por quê? Porque ao longo das civilizações, nós tivemos uma relação com o trabalho muito conturbada. Por que nós tivemos uma relação com o trabalho conturbada? Porque nós escravizávamos pessoas para fazer o trabalho que a gente não gostaria de fazer. Então, ao longo das encarnações, nós tivemos modelos, né, escravocratas desde o início, né? Em Roma, na Grécia. Não foi só a nossa escravidão que a gente conhece aqui, né, em relação aos nossos irmãos afrodescendentes, mas a escravidão, ela é desde o início dos tempos. Você perdia uma batalha, os seus filhos viravam escravos, as mulheres viravam escravas. E durante muito tempo, né, a gente teve essa sensação de que o trabalho era uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente veio de encarnação em encarnação tendo experiências ruins com o trabalho, sem entender a necessidade do enobrecimento, do crescimento que esse trabalho nos dá. Então, quando Jesus ele vem lá atrás, né? Porque eu não sei se você... Hoje em dia a gente não escuta muito isso, mas eu lembro, antigamente, quando morria alguém, a pessoa falava assim, descansou. Acho que hoje em dia a gente perdeu, você já sabe que não é bem assim, né? E a verdade é que não existe descanso. Por que não existe descanso? Porque quanto mais você enriquece de conhecimento, quanto mais você evolui, mais você está trabalhando, mais você está evoluindo, mais você está crescendo, mais você está dinâmico. É importante que a gente consiga entender essa dinâmica entre o Criador e a criatura, para que a gente possa entender e parar de sofrer com as nossas obrigações de crescimento, com as nossas obrigações diárias. Eu tenho pessoas que falam assim, eu não quero ter filho não, porque ter filho dá muito trabalho. Então, abre mão de um monte de coisa maravilhosa que é você ter filho, você deixar um legado, o amor, né? Coisas que são indescritíveis, né? Não que não seja uma escolha, é uma escolha. Mas tem que ser uma escolha consciente, não porque você não quer ter trabalho. Vocês entenderam qual é a questão? Eu posso não querer ter filho porque eu sou uma pessoa que preciso me dedicar à minha carreira, ou sou uma pessoa que não tem um lado muito maternal, por outras questões. Mas quando eu quero abrir mão de alguma coisa, simplesmente porque aquilo me dá muito trabalho, é porque eu estou vendo a relação do esforço e do trabalho como uma coisa ruim, que na verdade não é para ser, porque o trabalho é aquilo que molda a gente, aquilo que faz a gente se transformar numa pessoa melhor. Então, todas as vezes que eu abro mão, isso aí é muito esforço. Isso aí não... Muito esforço. É a mesma questão. Eu tenho isso com a academia. Eu falei hoje aqui. Eu viajei. Olha o que acontece, né? Eu malhei as minhas férias todas, gente. Pode não acreditar, mas o Hernani é testemunha. Ele estava lá comigo. Mas eu não tinha os aparelhos que tem na academia para malhar a perna. Ontem eu fui malhar a perna. Hoje os meus músculos estão assim. Que isso? Da onde veio essa brincadeira? Por que está fazendo isso com a gente hoje? Por quê? Porque quando você faz esforço, em algum momento para você melhorar, para você crescer, ele pode, de certa forma, ser cansativo, ser dolorido. Mas os resultados, eles são recompensadores. Então, quando a gente fala dessa relação, a gente quer as coisas muito de bandeja. A gente chega numa religião, a gente entra numa igreja, a gente quer a graça. Mas o que fazer para receber a graça? Cadê a reforma íntima? Cadê a construção de um mundo melhor? A gente quer entrar num mundo melhor como se a gente pudesse sair de uma sala e entrar na outra. O mundo aqui tá horrível, né? O mundo tá horrível, tá uma droga. Vamos sair dessa sala e vamos entrar num mundo melhor? Só que se todo mundo que tá aqui fazendo esse mundo horrível entrar nesse mundo melhor, o mundo vai ficar ruim também. Porque no fundo, nós precisamos construir um mundo melhor. Nós precisamos nos transformar em pessoas melhores. Nós precisamos aprender a olhar para dentro da gente e pensar assim, puxa, por que isso está me afligindo tanto? Por que eu tenho que levar tudo a ferro e fogo? Será que eu não posso ser um pouco mais maleável? Será que eu não posso ter um pouco mais de misericórdia com o erro dos outros? Será que... E começar a trabalhar as nossas questões mais difíceis. Quando você conta uma história da sua vida...
qual é a parte que mais marca a história da sua vida? São as dores ou são as alegrias? Se você parar para contar uma história, eu garanto a vocês, você vai contar muito mais histórias de dor do que de alegria. Porque o que marca a gente ali muito forte são as dores. Então, quando na verdade, a parte que mais faz você crescer, a parte que mais faz você mudar e que depois de muito tempo acaba virando alegria, também são as dores. Vamos pegar aqui uma coisa. Se eu tenho uma viagem, né? Acabei de voltar de viagem, e você tem vários perrengues nessa viagem, você perde o voo, acontece isso, daquele dia tá horrível. Daqui a 5 anos você vai contar, nossa, aquela viagem foi muito boa, né? Imagina, caramba, tu lembra daquele dia que a gente ficou, que aconteceu? Se deu tudo certo, você não tem nem o que contar. Você vai dizer assim, as praias estavam lindas, ponto, e acabou a história. Mesmo a vida, você diz assim, Iris, como é que vai ser bom pra mim? Como é que em algum momento eu vou rir de uma desgraça? Quando você chegar no plano espiritual e dizer assim, nossa, eu passei por aquilo ali achando que estava morrendo e eu estava renascendo melhor do que eu entrei. Vocês entenderam o quanto é grande o universo divino? Deus olha pra gente, naquele sofrimento que a gente está achando ali, que é a pior coisa que está acontecendo, e ele vê algumas frações de segundo. E quando a gente olha para a criança dá, eu não quero mais ir à escola. E você pensa assim, gente, ainda falta o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, a pós-graduação, e ele já está ali achando que o maior sofrimento dele é o jardim de infância, porque ele queria ficar em casa. Nós precisamos entender, né, que quanto mais a gente trabalha, e aí o que a gente precisa fazer? Fazer com que o trabalho não seja um sacrifício. Não seja um sacrifício. O trabalho ele tem que ser alguma coisa que possa nos dar prazer também. Então, tentar fazer alguma coisa que você gosta, tentar se relacionar com pessoas que você gosta, tentar fazer um ambiente de trabalho melhor. Tem gente que vai para o trabalho para arrumar confusão. Já vai para o trabalho, já... Então, vai... Uma vez a gente estava dando uma palestra sobre isso, né, sobre o trabalho, e aí eu falei assim, olha, muda a rotina do seu dia. Chega no seu trabalho com uma oração, aconteça o que acontecer com um sorriso e não receba nenhuma farpa de ódio. Nem de pirraça, nem de sabe aquela espetada. Quando chegar lá e alguém falar alguma coisa para você, leva teu pensamento e fala assim, bom dia, tudo bom? Puxa, tá bom, vamos refazer. E começa a fazer disso todos os dias da sua vida. Pelo menos por 2 semanas. Aí a menina chegou pra gente, depois, né, dessas 2 semanas, falou assim, Iris, o clima no meu andar mudou. A gente tinha um clima difícil, mas eu fui falando assim, olha, eu vou fazer o que a Iris falou e vamos ver o que vai dar. No primeiro dia foi horrível, porque minha vontade era dar na cara de alguém e eu rindo. Olha, tá tudo bem, eu vou ficar bem, eu tô controlada como se eu estivesse medicada, mas eu não estava medicada, eu estava evangelizada. No segundo dia, aquilo foi menos difícil. No terceiro dia, a pessoa já não estava mais fazendo farpa, fazendo piada, a pessoa já estava um pouco diferente, porque eu não sentiu que a reação em mim era outra. E eu já não estava mais respondendo com a agressividade que ela estava esperando. E eu estava respondendo com delicadeza, respondendo com doçura. Como é que eu posso te ajudar? Não, puxa, desculpa, então deixa eu fazer. No início, é difícil e é doloroso esse processo. Mas quando você percebe a mudança que causa nesse processo, você começa a falar assim, caramba, eu posso fazer do meu trabalho, do meu ambiente de trabalho, um lugar maravilhoso de se conviver. Eu posso fazer e devo fazer, porque às vezes você está mais tempo no seu ambiente de trabalho do que com os seus familiares. 8 horas por dia, pelo menos, no seu ambiente de trabalho. Mesmo que você esteja de home office, você está ali online, você está ali interagindo, você está ali convivendo. Então, é importante a gente mudar essa nossa relação, né? É bom tirar férias, sim, mas é muito bom trabalhar. É muito bom trabalhar no próximo, trabalhar no bem. Eu não preciso de dinheiro, mas preciso de trabalho. Então, trabalha no bem. Então, trabalha na caridade. Porque trabalhar é uma necessidade humana. Deus trabalha, Jesus trabalhava e a gente vai continuar trabalhando. E aí, Yasmin? Sim? Agora é você. Agora é você. Ai, Jesus. Tá, vamos lá. Então, na realidade, voltando então pra passagem, né? A gente tem algumas situações pra gente avaliar.
o trabalho ele é uma lei universal e a gente começa a aprender ela antes mesmo de se tornar humano, porque quando a gente entra já no vegetal, a gente já começa a ter noções de trabalho fisicamente. A gente vai produzir o nosso próprio alimento, a gente vai puxar a água da terra, a gente vai pegar, né, o que a gente precisa da luz solar. Então isso tudo faz parte de uma lei de trabalho que a gente começa a aprender e o nosso corpo trabalha, né, sozinho. Então a gente tem que aprender a manter as nossas funções vitais funcionando, a gente tem que aprender, quando a gente entra no reino animal, a ir atrás da nossa sobrevivência. Tudo isso faz parte do trabalho. Os animais, eles trabalham, né, de uma forma geral. E aí, quando a gente entra no reino humano, e principalmente quando vem esses exilados de Capela aqui para o planeta, eles começam a querer uma das grandes dificuldades da humanidade, eu acho que é a principal dificuldade que a gente tem, que é, eu quero ter conforto e eu não quero me esforçar. Então, alguém tem que fazer esse trabalho para mim. E aí a gente começa com esse projeto de escravidão, esse projeto de manipulação, de enganar o outro e etc., para que a gente consiga isso que a gente quer, que é ter o conforto que a gente acha que merece, ou que a gente acha que precisa, e não ter, né, o trabalho, não ter o esforço. Inicialmente, essa relação, mesmo a relação de exploração e de escravidão, ela é positiva, porque a espiritualidade não pode te forçar a encarnar com espíritos que você não tem nenhum tipo de conexão. Normalmente, os espíritos que estão na sua família, que estão perto de você, que estão convivendo, eles são espíritos que ou você tem uma conexão de carinho, uma conexão de afinidade, ou você tem algum tipo de conexão de culpa, de erros, etc. Ou então você não tinha conexão com ninguém e essa família, por algum motivo, aceitou te receber porque quis. Então, não é fácil para a espiritualidade pegar um grupo, por exemplo, de capelinos e colocar vários terráqueos no meio dessa família para conviver com eles. Até porque, muitas vezes, a espiritualidade coloca a família para conviver e a gente decide que não vai conviver com aquela família. A gente corta a relação com o pai, não fala com o irmão, vai embora, troca de país, foge. Então, não necessariamente só estar encarnado junto, forçar uma encarnação, significa que vai ter uma troca de comunicação ou que vai ter uma passagem de conhecimento, que era o que eles precisavam entre os capelinos e os terráqueos, né? E aí, através dessa relação de exploração, acaba que existe uma troca cultural muito grande. Então, o período que, por exemplo, os judeus foram escravos no Egito, foi um período em que os judeus aprenderam uma série de coisas, inclusive o Código de Hammurabi, leis civis e uma série de coisas que eles precisavam para continuar essa educação, né? Então, durante esse processo, óbvio que Deus não quer que seja feito dessa forma, Ele quer que a gente encarne com a consciência de que a gente está construindo um mundo melhor e que a cooperação é o futuro e etc. E que a gente passe esse conhecimento por livre e espontânea vontade, para crescer, para educar e etc. Mas como a gente não tem isso, até porque a gente ainda está num planeta atrasado, se veio exilado é porque não tinha sentimento, né, esse amor universal para manter num mundo de regeneração. Então veio para cá justamente com esse foco ainda de exploração, egoísmo extremamente exacerbado, enfim. E aí acaba que a exploração é uma alternativa para isso, porque mal ou bem está convivendo junto, vai pegar a parte de conhecimento que é necessária e aí a gente funciona dessa forma. Quando os judeus são libertados do Egito, quando Deus aparece pela primeira vez para trazer para a gente a lei dele, né? Porque Moisés ele tem a primeira revelação, é o primeiro momento que a gente vai receber uma mensagem divina e vai começar no caminho do projeto de agora já dá para eles realmente evoluírem, para a gente passar a religião, para a gente passar o ensinamento correto, né, na Terra. Ele começa com os 10 mandamentos e uma das leis, que é a lei do sábado, ela é extremamente importante para a gente separar o que é escravidão, o que é servidão, das encarnações que a gente precisa, onde o trabalho existe, mas a gente precisa de um dia de descanso. A gente precisa obrigatoriamente de algumas coisas para que a gente consiga evoluir mais no nosso ensino, no nosso projeto, seja na parte de sentimento, nas relações humanas, seja na parte de conhecimento. Porque é muito importante, se a gente começa com escala de trabalho de 7x0, se a gente começa a viver dentro desse projeto, ser explorado, e a gente não para ter um momento de descanso, para ter um momento de família, para ter um momento de uma série de coisas, a gente sobrevive nessa encarnação, mas a gente não evolui nessa encarnação.
A gente precisa dos momentos em família, a gente precisa dos momentos de descanso para que a gente consiga crescer estudando, para que a gente consiga cuidar do nosso corpo físico e não esgote ele. A gente precisa desses momentos de relacionamento, seja com a nossa família, seja com os nossos vizinhos, seja com as pessoas que a gente convive, para a gente poder sanar essas dívidas que a gente está trazendo, para que a gente consiga aprender mais com essas pessoas, entender um pouco melhor da gente. Então, Moisés vem e coloca uma regra: no sábado ninguém trabalha. Sábado é um dia do Senhor, a gente vai estudar, a gente vai orar e a gente vai cuidar do nosso corpo e a gente vai ter um dia por semana que vai ser proibido. Porque a gente precisa se livrar desse modelo de escravidão e entrar agora no modelo onde as encarnações vão ser melhores aproveitadas. Então, essa era a lei. Só que dentro da lei de Moisés, você tem uma série de leis que são divinas e você tem uma série de leis que são sociais e algumas que são, inclusive, civis, de não roubar, de não fazer crimes, que na época não existia uma Constituição. Então, as leis acabam entrando dentro do Código Religioso. E aí, quando você começa a seguir uma religião e você começa a olhar uma série de leis que são muito difíceis, que são as leis divinas, que a gente ainda não consegue cumprir, inclusive hoje, e uma série de leis que são muito mais tranquilas de fazer, você começa a dar uma importância maior nessas leis que são mais fáceis, porque você consegue cumprir elas, e uma importância menor nas leis que são divinas, porque você ainda não consegue cumprir. E aí também começa, por conta do egoísmo, por conta de castas, de hierarquias sociais, de hierarquias religiosas, eles começam a exigir uma série de formas e ignorar um pouco a parte de conteúdo, porque pra gente, enquanto humano, é muito mais fácil isso. É muito mais fácil a gente focar em manter o uniforme correto do que tirar nota boa, Assim, é mais fácil a gente focar em coisas que são mais materiais, que são mais fáceis de serem executadas, do que em coisas grandes. E aí Jesus vem e Jesus reformula um pouco, porque ele quer trazer pra gente que a grande importância são as leis divinas, é o conteúdo. Então, quando ele está tratando com terráqueos, quando ele está tratando com pessoas humildes, ele é de um jeito. Ele abraça, ele perdoa, ele diz que quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Ele é uma pessoa. Agora, quando ele está tratando com fariseus, com escribas, com capelinos que vieram, que já tinham esse conteúdo, que já tinham e que já têm esse egoísmo, que já tinham a capacidade de entender aquilo ali, aí ele é outra pessoa. E aí algumas coisas que ele faz justamente para bater de frente com algumas dessas regras que eram só materiais, que existia uma coerência. Não é que aquela regra esteja 100% errada, não, mas ela era muito material e eles davam uma importância exagerada nela, naquela forma, e não ao conteúdo em si. Então, nesses momentos, Jesus vinha e não lavava o prato, Jesus vinha e curava sábado de propósito, para dizer que as pessoas precisam de atendimento todos os dias, E aí ele vinha e trazia essa de propósito, para poder trazer, olha, o importante é o conteúdo, o importante é o atendimento, o importante é a salvação, Deus não para. Então, essa passagem da Bíblia é sobre isso. Um outro comentário que eu queria fazer correndo, porque a gente vai para o intervalo, é o seguinte: durante o cristianismo, durante a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e todas as outras religiões, inclusive as que não são ocidentais, que não têm essa proveniência de Jesus, o tempo inteiro é prometido para as pessoas na Terra que a gente vai trabalhar aqui e aí a gente vai, se a gente for bom, a gente vai para o céu e a gente vai ser recompensado pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho e pelo que a gente passou de sofrimento. E no céu a gente vai fazer o quê? A gente não vai trabalhar. A gente vai para os anjinhos, para a harpa. Eles nem sabem explicar exatamente o que tem no céu, mas tem tudo de maravilhoso, conforto infinito e você não tem mais obrigação. E aí vem Allan Kardec e traz pra gente com o Espiritismo a primeira vez a noção de que o céu é dinâmico, de que o trabalho não acaba, de que a gente continua trabalhando no céu, de que a gente continua produzindo, de que a gente continua evoluindo, Então, nós somos a única religião... Mas você vai ter que continuar isso depois. Vamos pro intervalo. Não saia daí que a gente já volta. Estamos... Ouvintes, muito
muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre trabalho. Eu também não gosto de falar sobre trabalho. Vai sair agora. Eu acho até que eu vou sair, vou deixar a Yasmin sozinha. Eu acabei de voltar de férias. Se quiserem falar sobre viagem, é comigo mesmo. Acho que eu vou fazer um outro blog. Mas a verdade é que a gente está falando sobre o trabalho no sentido de evolução, né? O quanto a gente precisa trabalhar para a nossa evolução, o quanto é importante a gente ter a noção que o trabalho é uma coisa boa. A gente precisa desassociar da nossa mente o trabalho como uma coisa ruim. Tem uma frase que fala assim: a preguiça é a mãe de todos os vícios. Por quê? Porque a preguiça, ela impede que você faça o que é necessário para evoluir. Impede que você faça o seu trabalho de evolução, de autoiluminação. E é verdade. Eu tenho uma coisa que eu penso muito: não lute com a preguiça, porque você vai perder. Então, de manhã, você pensa assim: eu tenho isso, aquilo para fazer. Se você começar a lutar com a preguiça, ela ganha de você. Você não entra nesse embate. Levanta e vai. Tem que lembrar de Jesus chamando Lázaro. Lázaro, levanta e anda. Então, é como se a gente ressuscitasse todos os dias, sem pensar, né, em tudo que a gente tem para fazer, porque isso cansa, né? E no fundo, quando você tem um dia produtivo, no final do dia ele não é cansativo, no final do dia é reconfortante. Nossa, meu dia hoje foi tão produtivo, eu fiz tanta coisa legal, eu consegui resolver tantas pendências, e aí você se sente leve, você se sente bem. Quando você não faz nada disso, porque a preguiça te venceu, você está angustiado, você está pesado, você está pensando em tudo aquilo que você tem para fazer e você não resolveu. Às vezes, eu nem estou falando só do trabalho que você faz para ganhar dinheiro, eu estou falando do trabalho da vida. Aquela conversa difícil que você tem que ter, que você está adiando, né? Aquela reconciliação, faz parte do trabalho da vida, né? Então, mas eu queria que a Yasmin continuasse, porque aquele finalzinho estava tão bom, né? Então, antes da gente falar dos comentários, eu queria que ela terminasse aquele ponto de vista que eu gostei muito, para eu aprender um pouco com ela junto com vocês. Então, até então, como o grande objetivo da humanidade era ter conforto e não ter trabalho, o tempo inteiro, todas as religiões, elas te ofereciam isso depois do desencarne, né? Depois da vida. Então, você passava a vida inteira trabalhando, sem reclamar, sem questionar. Você passava a vida inteira sendo boa e obedecendo as regras. E, a partir dali, você entraria no céu. E o céu seria o quê? O céu seria tudo de bom. Tudo que você tem de incrível, de lindo, de belo e de conforto, sem nenhum esforço. A partir de agora você teria sua recompensa eterna. Então faz muito sentido você ficar aqui trabalhando 30, 40 anos, 50, sei lá, porque eu tô pensando que tem a parte da infância, né? E depois ganhar uma recompensa dessas. E aí vem o espiritismo e fala assim: olha só, não é isso. Não é isso, a gente não para em nenhum momento. E aí a gente vai explicar cientificamente, explicar filosoficamente como funciona a humanidade, o que são os espíritos, o que acontece depois do desencarne. E a gente vê que não existe momento de parar. A gente, o tempo inteiro, está trabalhando. Quanto mais evolução, mais trabalho. O tempo inteiro a gente está ajudando outras pessoas. O nosso céu, ele é extremamente dinâmico. E é a primeira vez que a gente começa a conversar sobre o que tem dentro do céu. O que acontece depois desse momento. Então, não é só estar aqui, não é só, né, esse momento. Mas aí a gente já começa a ter trabalho em todas as esferas. Tem uma história... Eu tenho tempo? Quer ir pro negócio? Não, tem tempo. Tem uma história falando sobre Pedro, porque Pedro já tinha sido preso, ele era um dos discípulos mais idosos, né, de todos, e aí ele é preso, e aí ele começa o martírio dele. E aí os romanos queriam, na época, que Pedro negasse Jesus e que pedisse desculpa e etc., em troca de ser perdoado e de ser liberado. E ele já era muito idoso e ele era um dos últimos que tinha convivido com Jesus, um dos mais importantes e líder do movimento. Então, se ele negasse Jesus, mais uma vez, porque ele já tinha negado, né, antes, quando Jesus é preso e tal. Então, se ele negasse Jesus, ia ser a chave que eles precisavam para desacreditar o movimento inteiro. E aí o imperador chama um dos piores soldados possíveis e fala: olha, a sua tarefa é daqui até o lugar lá, né, onde ele ia ser crucificado, torturar ele, fazer de tudo para que ele negue Jesus, para que a gente consiga acabar com esse movimento de uma forma geral.
E aí ele chama esse soldado, e aí o soldado vai e espeta ele, queima e não sei o quê. E o tempo inteiro ele pergunta, nega Jesus, vai parar com isso? Quer que eu pare? É só pedir, é só você falar que eu paro. Mandam ele carregar uma cruz 3 vezes maior que a de Cristo, ele anda num espaço muito maior, ele vai sofrendo muito mais, e ele já era idoso, né? Ele já era um senhor. E carregando a cruz e levando. E ele torturando, e ele torturando. Quando chega no final, quando ele vai olhando o lugar onde ele vai ser crucificado, ele vira e fala assim, não, isso eu não aceito. Aí o soldado, tá bom, pelo menos agora que ele olhou que ele vai ser crucificado mesmo, esse velho vai assinar e vai liberar a gente. E aí ele vira e fala, não, porque ele era puro e ele foi crucificado, então eu não mereço. Se você quiser me crucificar, que me crucifique de cabeça para baixo. E aí o soldado olha pra cara dele e fala, meu Deus do céu, ele é completamente louco. Me botaram pra torturar uma pessoa completamente insana. Crucifica ele de cabeça pra baixo e vamos resolver isso, porque não vai ter jeito. E aí crucificam ele de cabeça pra baixo. Jesus, na mesma hora, pega ele já tinha sofrido a beça, não precisava passar pela crucificação, então ele já desencarna direto, não sente essas dores específicas. E ele reencontra Jesus e reencontra alguns espíritos que tinham sido, né, caros para ele enquanto estão encarnados. E aí ele tá super feliz, passou por tudo, conseguiu superar esse último martírio, já tinha vivido tanto tempo, já tinha trabalhado a vida inteira. E aí ele vira e fala, ai mestre, e agora? A gente vai se abraçar e vai ser feliz para sempre? Entrei no reino de Deus, consegui fazer tudo que eu precisava. Vou descansar. E aí Jesus leva ele lá pra cima, mostra o mundo, né? Mostra a órbita terrestre e fala assim, tá vendo? Cada um desses pontinhos pretos são uma alma em sofrimento que eu tenho que levar pra luz. Enquanto todos eles não forem, a gente não para. E aí ele, na hora, ele leva um susto assim, né? Porque ele, caramba, achei que tinha terminado. Não foi isso que me prometeram. E aí ele começa a ouvir chamando ele. E aí ele fala, estão orando por você. Aí ele desce, nessa hora, o soldado que tinha torturado ele até o final chega em casa, vê que o filho tinha sofrido um acidente, e aí começa a fazer uma oração. Aí ele vai lá, dá um passe no filho do menino, começa a trabalhar, faz com que ele melhore, converte o soldado. E aí ele começa esse trabalho. Todos os discípulos começaram grandes trabalhos espiritualmente falando. Maria pega os suicidas, né? João reencarnou. Todos eles continuam trabalhando no planeta de uma forma geral. Então, não... E aí o espiritismo vem pra gente já não ser mais enganado. Então, vocês que estão me ouvindo, que são espíritas, já sabem que não existe isso, tá? Então, essa coisa de, vou fazer aqui para poder receber recompensa, a sua recompensa vai ser não sofrer, não vai ter mais do que isso. A sua recompensa é ver o trabalho edificado, essa é a recompensa. Nem isso talvez você veja, porque muita gente desencarna sem ter noção e sem conseguir ver o final do trabalho, né? Mas aí já com a sensação do progresso, né? E sabendo que alguém vai continuar a obra. Isso talvez, mas às vezes nem isso. A única coisa que você tem de recompensa realmente é não sofrer. Eu queria pedir desculpa, porque a gente não vai conseguir falar, né, as mensagens de vocês que eu amo, li todas. Queria mandar um beijo para Kátia Reis, para Gedalva Azevedo, para Ana Paula Martinho, que está assistindo a gente, Rosângela, Lúcia Portugal, todo mundo que pediu o nome na irradiação eu coloquei. Mas eu achei importante, né, a gente continuar ali com a Yasmin falando sobre a história. Lúcia Maria, de São Gonçalo, Sônia Estevam, de Santa Cruz, Beto Orlando, sempre com a gente também, Rosimar Anchieta, Carlos Lancelotti, Ditinha Araújo. Ditinha Araújo, eu vou ter que fazer o comentário, que ela disse que eu voltei mais jovem, gente. Adorei esse comentário. Pedro Luiz do Valqueire, estão na escuta, gostando muito do programa. Janete de São Gonçalo. Deixa eu ver o povo aqui do YouTube. Álvaro de Oliveira, saudações do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, sempre com a gente. Fabiane Carvalhosa, Rainha. Daniele Batista mandou um boa tarde. Ela diz que desde Valência, na Espanha, sempre com a gente. Olha que coisa... Yasmin é doida pra ir à Espanha, gente. Já... É a Clara. É a Clara. A gente... Não, sou doida pra ir em todo lugar, mas quem quer é a Clara. Marilene Melcíades, Clébia Chagas da Silva mandou um boa tarde.
Fabiana Carvalhosa, Yasmin, acho que te vi na Bienal. Deve ter sido. Me viu na Bienal, eu acho que ela foi todos os dias. Mentira. Eu fui muito na Bienal, gente. José Fernandes de Melo, bom dia, família linda, abençoada. Já deu like. Lucimar da Silva Nascimento, Carmen Rocha. Tem alguém aqui que falou assim, Daniele Batista, o automatismo do ser humano com facilidade é a preguiça mesmo. É verdade, a gente tem que mudar esse automatismo, né? A Carla botou assim: boa tarde, estou acompanhando vocês há um tempo, mas escrevo pela primeira vez. Deixar de fazer algo para não ter trabalho é preguiça. Íris, contador não se aposenta. Você não... Eu não precisava dessa informação. Eu não precisava. Arrasou, ainda bem que ela foi iluminada para escrever pela primeira vez. Para escrever para mim. Obrigado, Carla, muito obrigada. Eu vou agarrar isso, né, e vou entender que vou precisar de mais férias, então, já que eu não vou aposentar. Daniele Batista, seja bem-vinda, Carla. Achei lindo isso, né? Mara Lourenço, deixa eu ver, agora a gente vai ter que falar de Emmanuel. Quer que eu leia o Emmanuel e você comenta? Que você tá tão inspirada. Que lindo! Se bem que eu tô sem óculos. Me dá aí, deixa eu ler logo. Então toma. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas... Não corre, não. Você tá correndo muito. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruidoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Desde sempre. Então, Emmanuel vem trazer para a gente, né, essa belíssima página, nos lembrando que a gente pode até não estar satisfeito com aquilo que está fazendo. E não só no sentido, volto a falar, no sentido do trabalho profissional, mas do trabalho da vida, né? Às vezes tem pessoas que pensam assim, poxa, a vida do outro é tão mais fácil, eu resolvi ter 3 filhos, ela tem um filho só e as coisas fluem, ela consegue conciliar, o trabalho dele é melhor, ele trabalha perto de casa, o outro trabalha mais longe. A gente está sempre olhando para o lado e buscando a comparação com a nossa encarnação. Tanto que ele fala, né? Quem trabalha na rua queria ser o comerciante. Quem trabalha varrendo quer ser o comerciante. Só que a verdade é que sempre vai ter alguém desejando aquilo que você está fazendo. Tem até um comercial há pouco tempo que mostrava isso, né? Uma pessoa olhando o outro, nossa, se eu tivesse aquela bicicleta, eu seria entregador. E o outro de bicicleta, se eu tivesse aquele carro, eu não estaria no sol. Se eu não tivesse... Porque no fundo, são etapas da nossa vida que nós vamos passando. Nós vamos passar por todas as etapas. Até a gente conseguir conquistar e consolidar todas as virtudes, nós vamos passar por todas as etapas. Então, se hoje você está passando por uma etapa que talvez você não esteja gostando e está olhando, almejando a outra etapa, não é que você vai estar naquele conformismo, no sentido de, minha vida é essa, eu vou me acostumar com isso e vai ser dessa forma. Não, é trabalhar para melhorar. Você vai traçar metas, vai traçar objetivo. Para eu chegar até ali, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar. Mas o que você não pode é odiar o que você está fazendo agora. Porque o que você tem de mais importante na sua vida é o seu momento, é o seu tempo. Não existe nada mais importante para você do que o seu tempo. Então, valorizar o seu tempo, amar o seu momento, amar quem você é agora.
Eu não posso gostar de mim quando eu me transformar naquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Eu tenho que gostar de mim agora. Eu tenho que amar a minha vida agora. É agora que eu tenho que fazer as coisas estarem bem. Fazendo o projeto para ficarem melhores, sim. Não estou falando de passividade, de aceitar tudo. Resiliência, resignação não é comodismo. É diferente. Agora, eu preciso gostar do momento que eu estou vivendo. Iris, mas eu estou doente, eu estou com dor. Então, o que eu posso fazer? Eu vou tomar um remédio, eu vou ver um filme, eu vou ler um livro, eu vou ter pessoas que eu amo perto de mim. Eu não tive a graça de ter pessoas que eu amo perto de mim. Eu vou ter a religião, eu vou ter Jesus. Deus sempre vai nos dar alguma coisa que vai dar amparo, sustentação e vitória nas nossas dores. Então, eu preciso estar vivendo aquele meu momento, mesmo que seja um momento do luto, amparado na misericórdia divina. Sabendo que Deus está fazendo eu passar por algum momento, mas com a esperança no futuro, com a esperança no reencontro e vendo, né, o melhor mesmo das piores situações. Então, muitas vezes a gente é livrado o dia inteiro do mal e a gente bragueja todo o livramento. É o ônibus que a gente perdeu, é a hora que a gente perdeu, é o trânsito que estava assim, e a gente vai sendo livrado o tempo todo, a gente vai sendo protegido, a gente vai sendo amparado e a gente não vai dando valor. Então, é muito importante que a gente entenda a nossa relação com o trabalho não como um sacrifício, mas como um instrumento de evolução moral e espiritual. A gente aqui no Brasil, a gente teve um desenvolvimento cultural de colônia de exploração. E as pessoas que vieram aqui para o país, né, para morar, enfim, para colonizar o país, ela veio com a ideia de que essa terra tinha que dar riqueza sem esforço. Ele traz os escravos da África para cá e ele começa a colocar na cabeça de que existem trabalhos que são degradantes, que são inferiores do que os outros. E quando a gente abole a escravidão, né? Não sei se o verbo tá certo. Mas quando a gente rompe a escravidão e a gente começa a se encontrar como sociedade, até quando a gente se industrializa e a gente cresce, a gente não muda o nosso pensamento de que existem trabalhos inferiores, de que existem coisas que a gente não está disposto a fazer, ou, enfim, castas de serviço. O trabalho, ele não é visto como uma coisa positiva. E a gente vê isso, que o brasileiro, ele não valoriza o trabalho do outro. Ele paga muito caro em coisas tecnológicas, em bens materiais, e ele não gosta de pagar o serviço de ninguém. Mesmo que ele não saiba fazer, mesmo que seja um serviço especializado, ele não gosta de pagar serviço. Ele acha sempre que o serviço do outro, independente do que seja, pode ser um médico incrível, ele reclama absurdamente de pagar a consulta, mas ele sai de lá e ele gasta 3 vezes aquele valor numa bolsa, por exemplo, que teoricamente tem muito menos tecnologia e muito menos sentido do que aquilo. Mas a gente não gosta de pagar serviço, a gente não valoriza o serviço e a gente não valoriza o trabalho, porque a gente foi criado, a nossa sociedade, a partir da definição de que trabalho é coisa de escravo, trabalho é coisa do outro, o que eu tenho que fazer é ganhar dinheiro sem trabalhar. E aí a gente tem uma sociedade muito complicada no Brasil, especificamente, né, que eu tô falando. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, como era uma colônia de povoamento, não tinha isso. O americano, ele tem prazer em fazer trabalhos na casa dele. Ele não chama uma pessoa para corrigir as coisas, para pintar a casa, para consertar. Não, ele faz. Ele tem prazer em trabalhar. Ele bota os filhos dele para trabalhar nas férias, para entregar jornal, para ter trabalhos de verão. Isso são coisas normais. E aqui virou xingamento CLT, né? É xingamento, Hoje em CLT. Dia, eu vi vários vídeos falando que os jovens, as crianças... A Helena outro dia recebeu um xingamento de um amigo falando porque seu pai é um CLT. Ela falou, graças a Deus. Você é um CLT. Eu falei, gente, olha que coisa linda, né? Você tem emprego, você tem... Sim. Né? Então, a gente
criou uma relação com o trabalho complicadíssima, né? É. Que não é saudável para Não, pra ninguém. Pra ninguém. E também aí vira um país onde um quer sempre dar um golpe no outro, porque tem que ganhar mais sem trabalhar, tem que ganhar mais de uma forma assim. Aí a gente tem um monte de gente oferecendo curso que te ensina a vender curso que não chega a lugar nenhum, entendeu? Porque o objetivo é você ganhar dinheiro de forma rápida, seja com qualquer coisa. Aí você tem um monte de golpe. Ganha dinheiro assistindo vídeo em casa. E as pessoas vão caindo, né? Assim, o jogo também é absurdo. porque o jogo é uma recompensa imediata sem trabalho. Sem né? trabalho. Então, essa nossa consciência cultural que vem alterada desde o início, porque a gente cria esse consciente coletivo do país de que o trabalho é ruim, de que o trabalho é coisa de escravo. As pessoas tendo vergonha de trabalhar, não existe nenhuma vergonha em nenhum trabalho. Vergonha é você não trabalhar enfim, e depender dos outros, depender de benefício ou de qualquer coisa. Não que seja errado, mas assim, no caso, se você não precisar... É muito melhor você poder produzir, né, e ser autossuficiente. Não tem problema nenhum você depender de benefício se você precisa. Sim, né? Acho importante que tenha os benefícios, mas você poder não precisar do benefício... Você ser autossuficiente, você ter um emprego digno. É muito mais motivo de orgulho do que você achar que ganhar vantagem ou que fazer algum tipo desse sentido. Eu lembrei de uma coisa, quando eu era garota, eu queria muito trabalhar num shopping. Todas as minhas amigas trabalhavam no shopping. Meu pai não deixava de jeito nenhum. E ele falou, quer trabalhar? Vou montar uma loja aqui, vou botar. Só que botou lá em Nilópolis. Não tinha glamour nenhum. Desculpa, nilopolitanos, eu amo Nilópolis. Mas eu queria ser a Patricinha da Zona Sul. Eu queria um negócio assim. Não uma lojinha no calçadão. Mas foi para onde ele me mandou e eu falei, eu vou ser boa nisso. E fui trabalhar lá. E aí, depois de um tempo, adorei. Foi maravilhoso. Foi uma ótima experiência. Eu tinha 14 anos. Hoje em dia nem pode, né? Porque é exploração infantil. Pode menor aprendiz. E aí ele botou uma pessoa, né? Uma menina para me ajudar. Ela era mais velha, né? E ela precisava muito do emprego para cobrir o meu almoço, porque eu voltei a estudar e aí tinha um horário que eu não podia. E aí eu falei assim, nossa, esse toldo aqui tá sujo. Vamos lavar? Ela, como assim? Vamos lavar. Não vou lavar o todo. Eu falei, tá bom, eu vou. Tudo bem, ela foi contratada como vendedora, eu não queria lavar o todo, mas eu tava achando que o todo tava feio e queria lavar. Quando eu comecei a lavar o todo, ela, como assim, você é a dona da loja? Você não tá com vergonha, não? Eu falei, não, eu tô com vergonha do todo sujo. De lavar o todo, eu tô zero vergonha. Né? Então, às vezes, você tem essa relação, as pessoas têm vergonha do trabalho. E não é para ter vergonha do trabalho. No fundo, o trabalho ele só te enriquece, ele só te valoriza, ele te dá experiência, te dá habilidade. Não é que você tenha que aceitar qualquer trabalho ser explorado, não é nada disso, mas principalmente o trabalho que você faz no bem, principalmente quando você faz com amor, principalmente quando você faz pela caridade, né? Eu tenho muitas mensagens aqui, eu não vou conseguir responder todas, eu tô amando todas as mensagens de vocês, mas a gente não vai conseguir, porque hoje a gente falou demais, né? Acho que o tema, né, era um tema... E eu não queria deixar de aproveitar esses minutinhos que a gente ainda tem. Vou mandar um beijo para todo mundo que mandou mensagem. Li todas elas. Tem algumas perguntas que eu até gostaria muito de responder, mas não consigo. Mas eu queria muito que vocês lembrassem que não é sofrimento ter necessidade financeira. Sofrimento não, vergonha. E que todo sofrimento de hoje vai ser um crescimento e alguma coisa boa amanhã. Nós vamos passar por todo esse ciclo da miséria, da riqueza, porque tudo isso são provas. É prova ser pobre, é prova ser rico. Às vezes você passa pela prova da pobreza e não passa pela prova da riqueza. E aí sofre muito mais e fica anos no umbral sofrendo porque não passou pela prova da riqueza. Então, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei qual é o grau da sua dificuldade, qual foi a prova que você veio nessa encarnação. Mas eu sei de algumas coisas. A primeira é que você não está passando por isso sozinho. A segunda é que você não é a única pessoa que está passando por isso, né, nesse planeta. Nem a única que vai passar por isso nesse planeta. E a terceira é que você tem um pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. E tem um irmão mais velho, que é Jesus, que é um espírito protetor, puro. A hora que você chamar, ele vai dar tudo o que você precisa e muito conforto para você vencer a sua batalha. Que Jesus te abençoe.